Olá pessoal, no Dr. Maromba de hoje, os convidados especiais Vitor Miranda, lutador e apresentador do UFC, comentarista, e o coaching e preparador físico, também faixa preta em Muay Thai, Eduardo Lopes. No comentário ele, a lenda Beto Stallone. Os Pessoal, bíceps maiores da academia. Pessoal, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte marcial, modulação hormonal, preparamento físico e como o uso de hormônios pode influenciar no desempenho dos atletas. Vitor, vamos falar um pouco da sua carreira, como que foi a tua trajetória e como que foi essa preparação dentro do UFC e hoje já na aposentadoria, como que está sendo? Pois é, a história é longa, né? Mas como a gente não tem tanto tempo, eu vou encurtar. Eu me entendo como atleta já desde os 13 anos de idade, porque eu comecei no basquete. Comecei na escolinha, com o Wallace, sabe o Wallace da academia? Wallace. E comecei com 13 anos na escolinha de basquete, no ginástico. Depois eu fui para o Bonja, representar o time da cidade. E joguei ainda 2 ligas nacionais pela BAGE, na época da BAGE. E depois de 2020, por aí. Não, 2020, não, 2000. Anos 2000, 99, 2000, 2001. Parei de jogar basquete, fui trabalhar, faculdade de educação física e tal, e conheci um amigo que me introduziu à luta, o Juliano. Que é irmãozaço também do Eduardo. Hoje o cara é cientista. Tá terminando o PhD dele na Alemanha. Pois é, o cara trabalha em laboratório, abrindo rato. Fisiologia molecular ele trabalha. Bacana. E aí o Juliano, que era capoeirista, ele me introduziu à luta, me apaixonei pelo Muay Thai e não parei mais. Então comecei relativamente tarde no Muay Thai, com 21, mas como eu já tinha esse lastro de treinamento diário, foi mais fácil de desenvolver. Mas assim, eu comecei a luta pensando, vai ser legal praticar, eu sempre gostei de arte marcial, mas nunca tive coragem de fazer. Porque eu achei que lutador era o cara o magrinho, com elasticidade total, salto mortal, né? A gente só via Van Damme, Bruce Lee. Daí eu pensei, não, eu com 1,85 m, 100, quase 90 quilos, não é pra mim isso. Mas quando eu fiz a minha primeira aula de Muay Thai, eu vi que, eu podia ser um bom praticante. Não pensei em luta e nada. Mas como eu desenvolvi rápido, com 8 meses de treino, meu professor me coloca para lutar. E colocou eu contra um faixa preta que já tinha 10 anos de experiência. Só que como eu não tinha noção do perigo que eu estava entrando, eu fui, aceitei e acabei nocauteando o cara. Ganhei no 3º round por nocaute. Depois dali, é isso que eu quero fazer na minha vida. E não parei mais. Entrei no UFC com 35 anos, já super tarde, né? Geralmente os atletas entram bem mais cedo, Sim, né? bem mais cedo. É porque a minha trajetória ela foi um pouco diferente, porque eu comecei na luta em pé, no Muay Thai, kickboxing, e como eu desenvolvi bem essa modalidade no Brasil, como peso pesado, eu era um dos poucos que tinham alcançado grandes vitórias fora. Como o K1, né? Do K1, que era... Existia o UFC nos Estados Unidos, o Pride no Japão, que era aquele evento gigante, e o K1. O K1 era a mesma grandiosidade do Pride, só que era de luta em pé só de luta kickboxing, Muay Thai, todas as modalidades em pé se enfrentavam no ringue. Então o meu objetivo era entrar no K1 Japão. Lutei o K1 Japão como uma luta de apresentação em 2003. Venci um japonês lá, voltei para o Brasil, continuei a carreira, crescendo. Aí lutei o K1 Turquia, que eram os 8 melhores da Europa. Eu, o único estrangeiro assim fora da Europa, venci as 3 lutas na noite, fui campeão e aí me credenciei para o Mundial do K1. Quando eu pensei, agora vou começar a ganhar dinheiro, assinar com um grande evento, o evento acabou. Fechou as portas, cara. E aí foi quando eu migrei para o MMA. Fui obrigado a migrar para o MMA com 28 anos. E eu pensei, ou eu paro de lutar e abro minha academia, vou dar aula, ou eu vou mirar no maior do mundo, que é o UFC.
E aí eu mirei no maior do mundo. Em 7 anos eu cheguei no UFC com 35. E aí já linkando com essa questão hormonal, com 35 já não era mais garoto. Eu nunca tinha feito nenhuma reposição porque eu sentia que eu não precisava. Eu lutava peso pesado, 104, 105 quilos. Os caras que eu lutava eram mais ou menos do meu tamanho. Nunca senti necessidade. Quando eu fui pro UFC, quando eu entrei no UFC, os caras do meu tamanho lutavam com 84 quilos. Na categoria 84. Eu tinha 100. E agora? E aí eu fui no Dr. Mauro. Ele na época tratava o Vitor Belfort, Jacaré, um cara muito bem conceituado, assim. Ele falou, você bate 84 quilos, mas a gente tem que fazer uma reposição hormonal, com 35 anos já... Não é mais o não mesmo. é mais menino, né? Vai ser mais difícil de bater o peso e tal. Beleza. 2 meses depois, a USADA entrou no UFC. Ela assinou o contrato com o UFC. A USADA é a Agência Mundial de Antidoping. É os caras que controlam o doping olímpico. Isso quer dizer o quê? Que você é testado de surpresa a qualquer momento. Enquanto tiver contrato com o UFC, os caras vão lá na tua casa às 6 horas da manhã, bate lá e tu tem que fazer o xixizinho no copinho. E eu fui testado 12 ou 15 vezes durante o meu contrato com o UFC. Então, nunca pude tomar nada. Tu pegou bem o final, né? Então, né? Eu peguei o começo Antes disso, como que funcionava? Existia o doping, mas era na semana da luta. Então, o cara podia fazer reposição. Aliás, a reposição era permitido, com prescrição médica, tudo. Vitor Belfort tomava, tinha o Pezão, Silva, o Vanderlei, o Pezão tomava, porque o Pezão tem a acromegalia, né? Uhum. Eu lembro. E aí ele era obrigado a tomar, porque ele tinha um déficit muito grande de testosterona. Então, por autorização médica, ele fazia reposição e tal. Quando a USADA chegou, nada mais. Nem reposição, nem um remédio que possa, teoricamente, aumentar a performance. E o rendimento das lutas após essa mudança mudou? Foi uma transição de 2 anos, uns 2 anos, assim. Primeiro, uma galera caiu, ou porque tomava suplementos que não sabia que eram proibidos, porque quando a USADA chegou, teve toda uma educação com os atletas, né? Tinha lá a cartilha do que era permitido, o que não era, basicamente nada. Os suplementos que a gente tomava, desde whey, creatina, aminoácido, tinha que ser muito bem controlado, porque qualquer adição de alguma substância ali podia pegar no doping e o cara ser suspenso. Então, vários atletas foram suspensos nesse período de adaptação. O Minotauro não, o Lyoto Machida estava tomando DEA. Só que ele sempre tomou, porque a DEA estimula a testosterona, né, a produção. Ele tomando de boa, daí, inclusive, quando o cara foi lá fazer o teste nele, ele falou... Os caras perguntaram o que você toma de remédio, tomo isso aqui só. Anotaram. Já caiu e já foi suspenso alguns meses. Então, uma coisa que ele... Então não houve ali um aviso, uma preparação prévia, simplesmente mudou aí esse conceito. Entrou, começou a ser vigente o negócio e já estava valendo já. Uma galera caiu. O próprio Vitor Belfort sentiu muito, né? E depois a gente viu que o cara que veio do Pride, os lutadores que vieram do Pride, Mirko Crocop, Vanderlei, Shogun, todos eles lá podiam fazer a sua reposição, os caras eram fortão, chegaram no UFC, eles murcharam, porque não podiam mais tomar nada. O Vitor Belfort, a gente viu a mudança, assim, né? Virou meme até, né? Foi drástico. A agressividade perde muito. muito. A agressividade do Belfort, né? Bem no início, do Vanderlei Silva, tu lembra? Sim. A agressividade, né? Sim. Aí o cara tem que ser mais técnico, né? Sim, e aí, junta tudo, né? Não poder mais fazer reposição, que aumenta a tua recuperação, tua capacidade de treino, a capacidade de perder peso, sem se desgastar muito. Tudo isso com a idade ainda, é um baque. Mas no TUF Brasil que tu participou lá, eu me lembro, eu assisti desde quando tu ajudava ali o pessoal, né? E depois quando tu lutou, né? Pô, eu torci pra esse cara porque eu acho que do teu peso, assim, tu era o mais técnico, assim, tu tava super bem e não tinha que lance
só agressividade, não. Pô, as tuas lutas, cara, assim, tipo, era show de assistir. Mas assim. tu pegou pedreira também, né? O cara de sapato é muito bom, né? E no TUF Brasil, o 2 eu fiz como treinador assistente do Minotauro e o 3 eu fiz como atleta. Só que eu fiz peso pesado. Eu me inscrevi no 9-3 e aí eles decidiram fazer o pesado. Então teve o 8-4, que não tinha como eu participar, porque aí tinha que estar com peso muito baixo o tempo todo. E pesado. Aí a galera do 9-3 foi pro pesado, então comia Nutella, feijão, feijoada, churrasco na casa, de boa. Enquanto no 8-4 tava ali contadinha as calorias, salmão, saladinha. E aí então eu pude lutar da minha melhor performance sem me preocupar com dieta, né? Tu conseguiu se adaptar bem, assim, quando tu tava pesadão, daqui a pouco baixou. Como que foi teu desempenho, então, essa mudança aí no início? Que assim? vem a resposta principal da pergunta do doutor. Porque com 35 não podia tomar nada. Eu já não tomava, mas não podia começar a tomar. Daí ele, vamos embora, vai ter que ser só na dieta, bem regradinha, vai dar. Aí na primeira preparação foram 3 meses de dieta regrada, assim. Ele falou, ó, teu peso sem gordura é 84. E é exatamente o que eu precisava bater na luta, né? Pra lutar 84 quilos. E aí eu fui, bati 84. Inclusive fiz um vídeo de corte de peso para chegar nesse processo. Viralizou, tem quase 20 milhões de visualizações, porque é um processo muito sofrido. Então, dos 100 quilos a 93, 92 foi na dieta. E quanto tempo? Esses 3 meses. Foi 2 meses e pouco, assim. Sem uso de nenhum recurso Nada, ergogênico, nada, na raça E mesmo. pior Na ainda, raça. né? Pior que acabaram proibindo a recuperação com soro. E ainda, além disso, de não poder tomar nada, o soro também não podia tomar para repor o peso, porque muitos caras gigantes se matavam para perder o peso, só que tomava 2-3 litros de soro depois da pesagem e voltava gigante. Sim. Nem isso podia mais. Então, foi tudo no arroz e feijão e depois no suco de laranja para recuperar. E foi... Só que na primeira batida, na primeira luta, eu consegui fazer isso muito bem. Sofrido, bati o peso, tal, recuperei. Porque até 91 quilos, 92 é dieta. Depois, na última semana, é basicamente desidratação. Eu perco mais 1 quilo, talvez, comendo morango, e depois é corte de água. E aí recuperei, lutei, nocauteei o cara, tal. Então as 3 primeiras lutas foram mais fáceis. Depois eu estava com 38, 39, 38 já. Aí o negócio começou a ficar muito difícil. Aí eu me lesionei na minha 4ª luta, eu fiz as 3 primeiras e venci por nocaute. A 4ª luta, eu lesionei na preparação uma besteirinha aqui no ombro, cara, que eu bati, só que aí ele desencadeou uma inflamação de coisas que já tinha, de esforço repetitivo mesmo, né? Artrose, um monte de coisa. Também, né? E aí eu não conseguia treinar direito, tive que trocar de base para treinar, não consegui bater o peso direito, tive que fazer 2, 3 saunas no dia, coisa que eu fazia uma, às vezes nem fazia. Então eu fiquei extremamente debilitado, não recuperei o peso, apanhei a luta toda. No primeiro round estava morto já. Então dali foi ladeira abaixo por causa do peso, é um peso que eu não aguentava mais bater e não conseguia recuperar. O problema também é recuperar, né? O glicogênio... E você acha que se tivesse permissão para uma modulação hormonal, uma reposição de hormônios, nessa fase da tua carreira, teria sido diferente? 100%. Duas coisas que influenciaram. Primeiro, eu poderia me manter nessa categoria. O problema de subir, porque as pessoas perguntam, né? Porra, tá, 84 quilos. Por que tu não luta no teu peso natural sem sofrer? Que daí eu vou pegar caras de 120 quilos, 110 quilos. E são bem mais fortes. Aí são mais fortes e num período de 15 minutos de luta é suficiente para os caras me dominarem. Na verdade, a pesagem seria boa se fosse feito antes da luta, né? É. Mas aí para pegar o cara com peso real, né? O problema é que vem da cultura do boxe já, né? Todo um esquema. A questão é que o boxe, a cada 2, 3 quilos tem uma categoria.
Então tu consegue se enquadrar. No UFC é cada 8 quilos, 9 quilos. Pegando um gancho aqui do comentário do Eduardo, por que é feito isso, essa pesagem anterior e não na véspera? É uma cultura já de longa data que eu acredito que vem do boxe. Porque a pesagem, a cerimônia de pesagem, ela é um evento à parte, que promove a luta do dia seguinte. Uma provocação, entre aspas, dos lutadores. E tipo, de ver o fato de ver os lutadores tal, encarando frente a frente um dia antes da luta, eu acho que é a questão do show. Mas hoje não faz muito sentido, porque a pesagem real ela é feita às 9 horas da manhã. E só tem meia dúzia de imprensa ali, não é aberto ao público. A pesagem, daí eles agora fazem uma pesagem cerimonial que é às 4 da tarde, que daí os caras já estão hidratados já. Mas é só para isso, é para promover o show. Não é eu também acho que seria legal fazer a pesagem antes, porque daí todo mundo luta no seu peso, a pesagem no dia da luta, né? Sim. Mas também seria uma adaptação, né? Ia ter nego se matando para bater o mesmo peso no dia da luta, né? E isso, como o Beto comentou, também ocorre em outros esportes, né? Como o fisiculturismo também. Sim. A pesagem anterior, então o atleta se prepara e ganha lá 3, 4 quilos com facilidade antes do palco, né? O que acaba sendo meio injusto com outros, né? Então, são questões aí, né? Sim. Eu sei que esse processo de desidratar e depois tu recuperar, teu músculo fica lindo, né? Sim. Mas aí, então, o cara tenta fazer isso nessa janela de intervalo, né? A luta é mais complicada, mas existe há muito tempo já existe essa conversa da galera protestando e tentando colocar a pesagem no dia da luta. Como no jiu-jitsu acontece, alguns esportes olímpicos também, eu acredito que o boxe, se eu não me engano, no dia também, no boxe olímpico. Mas é um processo longo. O MMA é novo, né, cara? Relativamente novo. No K1, o pessoal usava o hormônio normal, assim, quando chegou a lutar. Japão era liberado. Liberado. E, assim, aquela pergunta, assim, de ouro, assim, qual que é o hormônio, a droguinha que o pessoal mais usa, assim, no meio dos artes marciais? Eu falei pro doutor... Só a questão o pessoal fala, não, usa aqui, não vai mexer tanto ali, de ficar meio pesado. Quando eu fui fazer a consulta com o doutor, a primeira lá, eu falei para ele, eu sou leigo nisso porque eu não me interessava para essa parada, que eu não precisava tomar. Mas o pouco que eu sei, um pouco que eu conheço, eu já ajudei lutadores, antes de eu entrar no UFC, antes da usada entrar em ação, eu já treinei com vários lutadores do UFC. E eu lembro que muitos deles marcavam a luta, eles compravam a caixinha de GH, de EPO, para dar gás. E aí eu acho que era testosterona normal. E tinha a possibilidade, Vitor, de vocês darem sugestão do que utilizar, ou isso era colocado para vocês e tinha que usar aquilo? De recursos ergogênicos. Não, você tem que usar isso. Todo mundo fazia com os seus médicos. Todos eles com o médico. Entendi. Mas o médico já vinha com o protocolo pronto para vocês? Ou tinha essa conversa aí, se você tem a intenção de utilizar, esse faz mais efeito, aquele geralmente menos? Tinha médicos já direcionados, que trabalhavam com atletas, que trabalhavam com essa metodologia, né? Não dá para ir em qualquer médico normal, assim, qualquer nutricionista. Tem que ser caras que trabalham com esporte, que entendem que estudam essa área, né? Sim. Então, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, os meus amigos iam em médicos que mexiam com isso, com recursos ergogênicos, caras que sabiam muito da parte da endocrinologia, né? Até para fazer uma proteção aí no organismo. Exato. Né? E saber também, às vezes, tem os caras que davam uma potencializada a mais e tinha que chegar limpo na semana da luta, porque a usada, tu não pode tomar nada o ano todo. Antes, tu só tem o doping na semana da luta, então o cara podia fazer alguma coisa mais agressiva, mas chegar limpo na semana. Então só um médico conseguia manipular isso. Mas hoje, nada, até ano passado. Esse ano, a usada vai sair do UFC e vai entrar uma outra agência que cuida dos esportes americanos, NBA, NFL, mas esses caras devem estar tudo turbinado, então vai ser mais tranquilo.
Nos Estados Unidos, geralmente, é mais liberado, né, o uso para os esportes. Uhum. Acredito que vai voltar, então, isso. E assim, existe muita loucura em volta disso e tal, mas, cara, o esporte de alto nível nunca foi saúde total. Mesmo se você não tomar nada. Né? Pelo contrário, é desgaste do corpo, de tudo. Então, se você puder tomar alguma coisa que te ajude a te proteger, a te ficar mais forte, a melhorar teus tendões, articulações, músculo, por que não utilizar? E isso só vai aumentar o entretenimento para o cara assistir a luta depois. Tem uma coisa que eu aprendi com o treinamento esportivo, é que tu pega 2 lutadores, os caras têm um técnico excelente, os caras têm um preparador físico excelente, os caras têm um médico excelente, e os 2 são praticamente equivalentes. Mesma técnica, mesma capacidade física. O que vai diferenciar um cara do outro? O recurso ergogênico. Então, aquele plusinho que vai fazer esse cara gerar um desequilíbrio daí na equipariedade desses 2 infelizmente, os hormônios. Em qualquer infelizmente, esporte, não, felizmente. né? Até no atletismo, alguns esportes aí, a diferença é muito grande. Né? E eu acho que o maior benefício é a tua preparação, né? Porque a luta ou a competição em si ali é mais fácil que tem. O problema é a preparação diária, meses ali a fio. Sim. Ô, Eduardo, Não, pode falar. Tu acompanhou várias preparações do Vitor? Na verdade, eu fiz a preparação física. Fez umas. Fiz. E pegou eles com preparação com hormônio, sem hormônio? Como é que foi esse negócio? Zero, né? Só na Na raça. Só na raça. Na banana e arroz. Eu tô com 44 agora. A minha carreira toda foi sem, porque quando eu fui tomar, a usada chegou para me incomodar. E aí, até eu sair do UFC, não tomava nada. Mesmo porque no começo da carreira tu nem tinha como pagar por isso, né? E não conhecia também, né? Não tomava, mas também não me via... E a gente entra numa questão interessante, né, Eduardo? Porque tem o uso legalizado, né, com acompanhamento, feito da forma correta, e muitas vezes o recurso do atleta no início não permite, né? Ele acaba fazendo uso irregular. Então pode surgir problemas na decorrência disso, né? Sim. E aí, eu acho que todo o preconceito, todo o problema que a gente enfrenta hoje, para desmistificar isso, é decorrente dos usos errados, né? Exatamente. E aí pode dar algum BO e a gente só vê daí o BO, né? Não vê... Uso inadequado, doses inadequadas, formulações inadequadas e principalmente a ausência de proteção para o organismo. Então pode dar problemas a longo prazo. Só lembrando, pessoal de casa, então, o uso correto com protetores vai trazer muitos benefícios na luta, na reposição hormonal, no físico. Então, o que a gente está trazendo aqui é que não é o uso indiscriminado que vai fazer o atleta melhorar, mas sim um uso controlado, um uso com acompanhamento. Então, isso que é importante, que fique claro, né, para o pessoal de casa. O uso sem acompanhamento não é sustentável também, né? Tu tem uma melhora da performance de forma aguda ali, por causa da utilização, mas isso não se sustenta, né, se não for uma coisa acompanhada por um bom médico. Exatamente. A preparação, Eduardo, de um atleta de luta e de um praticante de musculação muda muito a forma de treino? Sim, completamente diferente. Assim. A gente tem uma diferença grande em volume de treinamento. Então, por exemplo, um cara que gosta muito de treinar e gosta do fitness, que é a hipertrofia, vai fazer lá 30 séries de exercício para peitoral, 40 séries numa sessão de treinamento. Se um atleta de luta fizer isso, ele não vai conseguir dar um soco no outro dia, porque ele vai estar muito fadigado. Então a gente utiliza um volume de treinamento muito menor. A gente abrange mais força e potência, os exercícios de base, são levantamento terra, supino, desenvolvimento, aí alguns exercícios de potência, salto para caixa, sprint, coisas do gênero, que são completamente diferentes da sala de musculação. Teria que ser um atleta pesado e forte, mas ágil, né? Sim, na verdade o grande problema dos atletas é isso, né? Tu pega um atleta muito pesado, ele não tem a velocidade que precisa para uma luta, né? Ele pode ficar mais rápido, mais ágil, mas é lógico que sempre vai ter a diferença entre o cara pesado e o cara mais leve. O cara mais leve sempre vai ser mais ágil, mais veloz. A gente tenta trabalhar para que
esse cara pesado fique ágil. Esse é o grande desafio, né? Velocidade. Esse é o grande desafio, é o grande desafio. Então, tu vê as próprias lutas, né? Tu vê um volume de golpes muito grande de um cara leve e um volume menor no cara pesado. É uma velocidade muito grande no cara leve, uma velocidade menor no cara pesado. A gente tenta fazer com que isso melhore, né, no cara pesado, né? Mas tem suas limitações também. Eu acho que só o Mike Tyson que ele era ágil, assim, né? O Tyson tinha uma preparação física fenomenal. Então, e tu vê alguns jogadores de basquete também, né? Futebol americano, alguns ali que são pesados e são altamente ágeis, né? Sim. Principalmente de basquete, que mudou bastante, tem o porte físico, né? De décadas atrás para agora, né? O Tyson muito rápido, né? O Tyson tá no Guinness como o soco mais rápido do mundo. 9 socos em 3 segundos. Porra. É muito rápido. É muito rápido, né? Muito rápido. E pela luta a gente vê que tem os caras grandão, assim, 120 quilos, porque no UFC até o pesado tem limite de peso. É até 120 só. No Pride não tinha, né? É de Bob Sapp, né? 200 quilos para cima tá valendo. Tinha categoria absoluto, né? No Pride era pesado. Era pesado acima de 93, quem pode mais chora menos. Mas no UFC até 120. Então, muito atleta pesado faz dieta para bater 120. O pesão era que tinha que fazer dieta para bater 120 quilos. Mas aí dá para ver claramente que é mais lento, tem menos volume, só que é porradão, né? Pegou, sentou. O poder de nocaute de um cara desse é maior, né? Mas tem caras, por exemplo, o Júnior Cigano era um cara pesado, 105, 110, extremamente rápido, porque trabalhava o boxe. Tem o Cyril Gane hoje também, um cara do Muay Thai, do Savate praticamente. O cara se movimenta muito bem, 105 quilos, parece peso leve. Se movimenta, bate e sai. Então, tem caras que conseguem fazer isso. Só que aí, os caras mais rápidos do peso pesado não são os caras que batem mais fraco. É uma troca, assim, tirando o Mike Tyson, né? Tirando os caras do boxe daquela época lá. Mas hoje no MMA a gente vê que quanto mais rápido, menos força. Porque aí o cara precisa estar mais relaxado, mas aí tem mais volume. Então é uma troca, né? Uma balança. Na verdade, no treinamento físico tem um gráfico que se chama gráfico de curva de força e velocidade, né? Então, quanto maior a força, menor a velocidade que tu vai definir o golpe. É física pura, né? Física pura. Física pura. Então tem alguns que se dão melhor tocando e saindo e tendo um volume maior de golpe, e tem cara que é travadão, só que a hora que solta um golpe vai arrancar a cabeça. Também, né? Às vezes tecnicamente. Sim. Aí o cara fica esperando, dá um forte e aí daqui a pouco acabou a luta, perdeu. E vai do jogo de cada um, porque esse Cyril Gane, por exemplo, ele nunca foi nocauteado, os caras não conseguem pegar ele. Ele bate e sai, ele até corre, vira de costas e sai correndo se precisar, para se movimentar e não ser atingido. Mas isso vai frustrando o adversário, ele bate uns batidinhas que não nocauteia, mas vai incomodando, daí o cara forte do outro lado fica cabreiro, matar esse cara aqui. Aí começa a se expor cada vez mais. Então os dois jeitos são interessantes, cada um tem que se adaptar com a sua genética, assim. Claro. Eduardo, fala um pouco para nós da tua carreira, você também que é faixa preta em Muay Thai. Como que é conciliar a parte da luta, da preparação física de atletas e também de amadores, o teu dia a dia? Conta um pouco para nós. Na verdade, assim, eu comecei como personal, logo depois da faculdade, e sempre fui da luta. Desde os meus 14 anos de idade eu era do Muay Thai, né? Então, quando primeiro me formei, você era da briga de rua, fala. Fiz vários esportes diferentes. Fiz vários esportes diferentes, karatê, mas onde eu me encontrei foi no Muay Thai. Qual que era o professor de Muay Thai? O primeiro? O primeiro não posso falar. Não pode falar. É rival. É o Júnior. Cara, o Júnior é o mesmo que o teu. A gente tem que ser bem claro aqui, ó. Mas você começou com o Júnior também, né? Todo mundo. Não, todo mundo. Isso que eu ia falar assim, ó. Ele formou boa parte todo faixa mundo preta tem de um pai Joinville. aqui em Joinville. É o único pai. Pai único. É Júnior Aguiar. Todo mundo iniciou o Muay Thai com ele. Aí depois, por divergência de ideias, cada um foi buscando o seu caminho. Sim, e aí hoje tem várias equipes. Mas se olhar a origem dessas equipes, se o cara não veio de fora, é de Júnior. É do Júnior. Bacana. E então eu comecei a preparação física
do pessoal, porque eu treinava com os atletas. Eu nunca competi, mas eu era sparring dos atletas. Ou seja, eu ia apanhar lá do pessoal. Então, eu comecei... Bater também, a gente também tenta. Comecei a fazer a preparação física deles. Logo depois, eu já conheci o Vitor de vista, né? E comecei a fazer a preparação física dele. Eu era recém-formado. Então, a gente fazia a troca. Eu dava aula para ele na preparação física e ele me batia depois, me dava aula depois. A primeira vez que eu vi o Vitor foi na Univille. Eu estava na Univille e tu estava fazendo um teste na pista. Eu olhei e falei, caramba, olha o tamanho da coxa desse cara. Tem uma coxa enorme, cara. A coxa enorme. Aí depois daí o pessoal, o cara é lutador e tal. Falou, deve ser, Muay Thai ainda, né? Com uma coxa daquela ali, o cara quebra o cara no meio, né? Foi lá na pista, na Univille. Eu treinei bastante lá. Cara. Aí, assim, infelizmente... né? O público de luta não tem dinheiro para pagar um preparador físico. Eu fazia permuta porque eu adoro Muay Thai e o pessoal me dava personal de Muay Thai. Só que, infelizmente, não pagava minhas contas. Eu tive que acabar saindo disso e ficando só como personal. Mas sempre foi uma coisa que eu amei e amo muito, trabalhar com atleta. Agora eu vou voltar a trabalhar com atleta de MMA ou de Muay Thai. Aí eu acabei me distanciando um pouco, continuei treinando, mas parei com a preparação física. E daí, tu sabe, né, Ricardo, amigo do Beto, sabe como é que é a vida de personal, né? Então, 9 horas, 10 horas em pé. Hoje em dia não tenho mais tempo para treinar Muay Thai, infelizmente. Acaba se desgastando bastante. Né? E também é um esporte de impacto, né? Sim. Tu trabalha como personal, tu vai dar aula para uma senhora de 65 anos, com olho roxo, ou com o nariz quebrado. Não tem como, né? Apesar de eu... Se tu treinar comigo, tu não vai ter nem olho roxo, nem nariz quebrado. É só a costela. A última vez tu me pegou a na costela. Não aparece, né? Então, é a minha grande paixão, assim, trabalhar com atleta. Por quê? Porque um aluno convencional, tu propõe para ele o treinamento. E um atleta, tu não propõe, tu fala o que ele vai fazer. E ele vai fazer. É uma diferença grande entre treinar um atleta e alguém que está ali só para aprender alguma coisa? Sim, a diferença é muito grande, né? Porque o atleta tem que demonstrar... Tem que mostrar rendimento. E ele tem mais interesse também ou não muda isso? De todos os atletas que eu trabalhei com golfista, preparação física de golfista, como preparador físico de Fórmula Delta, um cara que corre de Fórmula Delta. Todo atleta que eu trabalhei, o mais disciplinado é o lutador de MMA ou o lutador, né? Tu manda fazer e o cara vai fazer. Não importa o que tu manda fazer. Então, ele confia piamente no técnico, no preparador. Porque eu acho que a gente está acostumado a ter aquela imagem de mestre e fazer tudo que o mestre manda. Eu acho que a arte marcial traz essa disciplina, né? E... apesar de ter muito professor louco que te manda para o caminho errado, mas, de maneira geral, o artista marcial, ele acredita cegamente no cara que está dando a instrução para ele. Então, se eu escolhi ter o Eduardo como meu treinador, eu vou fazer o que ele manda, porque eu sei que ele sabe mais que eu, estudou mais que eu. O lutador, ele sabe quem é o mestre dele, né? O lutador, ele sabe quem é o mestre, né? Se ele vê que aquele cara não é o meu mestre, ele não vai ficar ali, né? Porque a arte marcial, de maneira esportiva, profissional, para ganhar dinheiro, ela é nova ainda no Brasil. Então, ainda tem muito da fidelidade, da honra. Então, às vezes, um professor criou o cara desde a faixa branca, botou o cara para competir, ensinou tudo o que ele sabe. Só que, às vezes, esse professor poda esse aluno, porque ou não quer que esse aluno seja melhor que ele, que é uma tendência natural. Isso mostra o quão bom o professor que está fazendo o aluno se elevar. Ou, às vezes, bota em furada, bota umas lutas que o cara não está preparado ainda. Então, o lutador começa a sentir que, isso aqui não é para mim. E foi o meu caso, eu tive que sair da minha primeira equipe por causa disso, porque eu cheguei num nível de escolher, ou eu vou me tornar um profissional e fazer o que um profissional precisa para fazer, para ganhar dinheiro com isso e ser o melhor, ou eu volto a ser amador e vou treinar 3 vezes por semana e tá tudo certo.
E eu decidi ser profissional, só que a minha equipe não dava esse suporte para mim. Eu lembro que eu comecei a fazer preparação física, aí o professor não deixava eu fazer preparação física com um profissional da área de educação física. Ele que tinha que puxar o treino para mim, na garagem da casa dele. E, jiu-jitsu, vamos fazer MMA, beleza. Eu não podia fazer jiu-jitsu com faixa preta de jiu-jitsu. Ele que queria me dar aula de jiu-jitsu se ele era faixa azul. Então, essas coisas vão te podando, né? Aí, sim, ou eu continuo com ele e me mantenho um cara limitado, ou eu vou ter que sair para poder expandir. Eu acho que em todas as profissões, na luta não é diferente, chega um momento que você está numa encruzilhada, né? Você tem que seguir um pouco do seu instinto ou ser submisso ao sistema, né? Então, acho que você chegou nisso, né? E é coragem, né, cara? Porque... Exatamente. Sozinho, a coragem, né? do preconceito natural já de ser um atleta de luta, ou viver do esporte no Brasil já é difícil. E o preconceito de, tu saiu da tua equipe, o cara te deu... Tu sabe, tu é o que é hoje por causa do cara e tal. Tem tudo isso, mas... O medo também, né, Vitor, da insegurança de saber se tu vai conseguir fazer sozinho, se vai ter o apoio de alguém. Porque querendo ou não, na época tu saiu sozinho e depois o Marciano foi, né? Aí saiu uma galera depois, mas eu fui o primeiro, assim, que saí da equipe, foi mó alvoroço. Mas eu tenho certeza que eu fiz a decisão certa e provei, né? Sim, fiz a decisão certa. Hoje ainda tem muito assim, às vezes é igual casamento. O cara às vezes troca um problema pelo outro. Né? E aí tem que saber, será que eu não estou sendo bem tratado nessa equipe? Será que eles não estão me dando suporte para eu crescer? Ou é coisa da minha cabeça, que eu vou chegar na outra equipe e vai ser a mesma coisa? Então tem isso também, né? Eu já vi caras que, arranjavam confusão numa equipe, achavam um problema na equipe, só que ele ia para outra, tinha problemas maiores, né? Então, a linha é muito tênue, assim, tu tem que saber muito bem... Mas sabe que eu acho, sim, Vitor, eu vejo, às vezes, no Brasil, sim, a maioria que começou numa luta, às vezes veio lá na favela, tem uma história meio triste e tal, aquilo também, talvez, o motivo... Tem uns que não, vieram vida normal, né? E tem aquele ego, né? De cara, eu sou o cara, e troca de equipe, o cara que, né? Mas eu via muito em ti, não, tu era muito técnico em tudo, cara. Tipo, quando o cara deixa o ego em cima, né, da profissão do cara, o cara não consegue meio que optar por absorver todas as coisas que são boas a tua área, a tua evolução, né? E isso às vezes acontece na luta também, né? Acontece, muito demais. A luta, acho que qualquer área da profissão, mas a luta tem muito ego. Tem, muito né? Ego. De professores, principalmente, e de lutadores também. Mas eu tenho 3 coisas que eu levo para minha vida, assim, 3 pilares que me fizeram ter sucesso na vida. A primeira é humildade, cara. Humildade, paciência e dedicação. São 3 coisas assim que... E humildade não é o cara ser menor que qualquer um ou se rebaixar. Humildade é saber que, tem sempre alguém que é melhor que tu. Tem alguém que sabe mais que você. Certeza. Né? E mesmo aquele que não sabe, você consegue ainda extrair o melhor dele. Sim. Eu, por exemplo, eu fiz a minha carreira toda de Muay Thai, treinando em Joinville, com os amigos aqui, que cada um trabalhava, estudava, ia uma vez por semana para academia, e eu ficava lá, o Marciano e o saco de pancada. E aí quando os colegas chegavam para treinar, a maioria mais leve, ou trabalhava e tudo mais, eu tentava extrair o melhor deles para me favorecer, sem machucar ninguém. Então, vou treinar com um cara mais forte ou mais leve, vou tentar ser tão rápido como ele. E assim eu conseguia desenvolver o meu melhor potencial dentro com o que eu tinha. Sempre algo a ser agregado, né? Aprender com sempre alguém. Tem. Bom, pessoal, encerrando o primeiro bloco de hoje, com os convidados Vitor Miranda e Eduardo Lopes. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre a arte marcial, o uso hormonal e também os benefícios e os cuidados que temos que ter ao longo desse tratamento. Show de bola. Show.